O Antigo Testamento, uma porção das Escrituras, maravilhosa, extensa, intensa e muitas vezes não estudada, muitas vezes abandonada. E eu estou aqui para lhe ajudar a descobrir a maravilha dessa porção do texto sagrado com essa série especial que eu estou fazendo sobre os textos antigos. Aqui é uma série introdutória. Cada livro desse será apresentado com um único vídeo, lhe dando uma visão geral, uma perspectiva sobre o livro, para despertar em você a curiosidade e o interesse para que você mesmo faça a sua leitura. Já que no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos estudando o Novo Testamento e ainda levaremos um bom tempo para concluí-los e então poder iniciar o nosso estudo do Antigo. Vamos lá então? Nós hoje estamos vendo Amós. Amós é um livro do Antigo Testamento, um livro pequeno. Se você não é familiarizado com a Bíblia, vou lhe ajudar. Procure no índice, fica mais fácil. Ele é chamado um dos profetas menores. Menores em volume de texto. Existe uma classificação antiga, profetas maiores, profetas menores, baseado na quantidade de texto que cada profeta desse deixou. Não é importância e também não é o quanto que cada profeta desse entregou de conteúdo na sua época, mas o quanto que ficou registrado para os nossos dias. Vamos então, vamos conhecer Amós. E eu vou começar lhe apresentando a introdução de Amós, porque ele mesmo se apresenta e já nos conta muita coisa lá no começo. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas, da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim no Monte Carmelo murchará e morrerá. Amós já começa com um tom sombrio. Ele nos conta que ele era um pastor de ovelhas. A Bíblia é um livro fantástico, escrito por uma variedade muito grande de tipos de pessoas. Nós temos, entre os autores sagrados, nós temos aqui Amós, um pastor de ovelhas. Nós temos desconhecidos. Nós temos profetas, reis, sacerdotes, pessoas realmente de variadas classes sociais e de variados tipos de vida. E esse homem aqui, ele fala no início, ele é de Tecoa, Judá, e ele tem uma profecia acerca de Israel. Nesse tempo de Amós, o povo hebreu, era dividido em 2 países. Houve uma guerra civil, logo depois da época de Salomão, na época do seu filho, e o país então foi dividido. O sul foi chamado o Reino de Judá, onde ficava Jerusalém, e o norte, então, Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E ele conta aqui que ele recebeu a palavra de Deus em visões, e que isso foi 2 anos antes do terremoto. Essa expressão aqui que ele fala do terremoto não é importante só para localizar historicamente, mas ao longo da profecia de Amós, ele anuncia um juízo de Deus por meio de um terremoto que ainda viria, entre outras coisas. E ele fala também, ele comenta quem era o rei lá no norte, em Israel, e ele dá aqui um resumo logo no começo. O que ele viu e ouviu? Ele viu e ouviu que a voz do Senhor rugirá desde Sião. Sião é o nome do monte onde se construiu Jerusalém. Então, quando você ouvir o Monte Sião, quando você ouvir, por exemplo, a expressão, às vezes se usa na língua inglesa, Zion, a gente às vezes recebe algumas coisas em músicas, em filmes, é Sião, é o nome do monte. Então muitas vezes se fala Sião como uma referência a Jerusalém, como até uma referência mesmo ao Templo de Jerusalém. Então ele fala que os pastos verdes secarão e o capim no Monte Carmelo murchará e morrerá. E ele está dizendo o que aqui? Uma voz, a voz do Senhor, trovejando lá do sul do Monte Sião, do Monte Sagrado, provocando seca no norte, porque o Monte Carmelo é no norte, é em Israel. Isso aqui dá o tom de Amós e ele traz muito conteúdo interessante. Vamos então dar uma passeada rápida. Esse aqui não é um estudo completo sobre Amós, isso é só quando nós chegarmos então na época do estudo. Aqui é uma visão panorâmica para você conhecer o livro. No começo de Amós, logo no primeiro capítulo, ele entrega profecias sobre os países vizinhos de Israel. Ele fala sobre a Síria, especificamente quando ele fala Damasco, Damasco é a capital, então ele está se referindo a toda a Síria, chamando a capital. Ele fala também sobre a Filístia, a terra dos filisteus,
citando as grandes cidades dos filisteus, como Gaza, como Askelon. Fala sobre a Fenícia, citando Tiro, uma cidade das mais antigas do mundo. Fala sobre Edom. Edom é o mesmo Esaú. Lembra da história Esaú e Jacó, os irmãos? Então, Jacó é Israel. Esaú era Edom, era um outro nome de Esaú. E aí ele também deu origem a um povo, que também é objeto dessa profecia. Amon, Moabe, Judá, a própria terra de Judá, e ainda Israel. Sobre esses países todos, antes de chegar em Judá e Israel, sempre as profecias, as palavras de exortação, as palavras duras que Amós traz, se referem a relações entre os países, a maneira injusta e cruel que um tratou o outro. Então, um dos países aqui foi cruel com Edom. Edom, por sua vez, foi cruel com Israel. E assim ele segue dando essa chamada sobre a falta de decência nas relações com os países vizinhos. Quando chega em Judá, ele fala o quê? Que Judá estava contrariando a palavra de Deus. Esse era o pecado de Judá. E Israel? Israel especialmente estava oprimindo as pessoas mais frágeis da sociedade. As pessoas fracas, as pessoas pobres, as pessoas sem poder. Esse era o problema que acontecia em Israel. E o foco, então, de Amós, depois de ele dar essa primeira geral em toda aquela região ali do Oriente Médio, ele, então, faz o seu foco em Israel. E ele, então, sendo ele um pastor, um homem que cuidava de ovelhas, que morava lá no sul, Tecoa, ficava a uns 30 quilômetros de Jerusalém, ele parte para o norte do país, atravessa a fronteira para Israel, e em Israel, então, ele entrega suas profecias, anunciando os juízos de Deus, com o objetivo que Israel se converta dos seus maus caminhos. Lá pelo capítulo 4, a gente já vai ver, depois de passar todo esse panorama, que existe uma associação muito perversa entre a opressão aos pobres e a religião. É o momento em que o Senhor usa uma expressão muito dura. Ele chama as mulheres de Israel, as mulheres de Samaria, as mulheres da nobreza, de vacas de Bazã. Bazã era uma região famosa pelo seu gado, por animais muito fortes. Então, nada a ver com a expressão atual, quando alguém xinga alguém de vaca, nada a ver com isso. Essa expressão aqui se referia, na verdade, a um formato de força. Uma vaca de Bazã era o quê? Era um animal muito forte, era um animal bem tratado, era um animal nutrido. Então ele fala que as mulheres de Samaria, elas estavam no ápice da sua forma física, tendo acesso a todos os bens de luxo, a alimentos de qualidade, e elas faziam isso num período em que o culto, a relação com a formalidade, a liturgia do culto era muito intensa. E ao mesmo tempo, elas praticavam muita maldade contra as pessoas fracas. Então veja uma associação muito perniciosa aqui. Pessoas de aparência religiosa, usando o próprio sistema de culto, até mesmo como uma forma de clube, de associação, sem qualquer caráter espiritual, sem qualquer interesse em de fato servir a Deus, porque faziam isso enquanto maltratavam as pessoas mais frágeis daquela sociedade. Vamos ver especificamente, eu lhe convido, se você está com o livro de Amós aí aberto, dá uma olhadinha no capítulo 5, vamos direto aos versos 14 e 15, aqui tem um conteúdo bem interessante para caracterizar o tema deste livro. Amós capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará. Como vocês afirmam, odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça em seus tribunais. Isso aqui é uma profecia para Israel, que usava até mesmo o sistema jurídico e o sistema judicial para oprimir e arrancar bens dos mais fracos para beneficiar as pessoas ligadas ao poder. E veja que palavra de exortação e que palavra de amor de Deus que Amós entrega a esse povo. Façam o bem e fujam do mal para que tenham vida, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem, pratiquem justiça. Um chamado ao arrependimento. Segue, então, profecias muito duras, por exemplo, no capítulo 6, verso 1, ele fala que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que sentem-se seguros em Samaria.
Veja que ele está batendo tanto no sul quanto no norte. Todo mundo está vivendo em pecado, ele não poupa ninguém. Mas o foco da profecia dele é a conversão do norte. Vamos lembrar que o norte estava mais longe do templo, onde era ensinada a lei, onde era ensinado as coisas corretas sobre a fé. Então ele se dirige com mais intensidade ao norte, pela necessidade provável que eles tinham da palavra de Deus. Quando chega no capítulo 7, ele traz algumas figuras muito interessantes, figuras bastante em linguagem profética, naquela linguagem metafórica em que figuras são usadas para representar questões espirituais. Por exemplo, ele fala que numa visão ele vê uma praga de gafanhotos. Em outra visão ele vê uma praga que seria o fogo se espalhando. E nas duas ocasiões ele ora a Deus, ele fala assim, Senhor, perdoa, Senhor, não sobreviveremos, Israel é muito pequeno. Olha, interessante, hein? Ele está ali em Israel como alguém, quase um estrangeiro, né? Ele é do mesmo povo, mas ele mora em Judá. E aí quando ele tem essa visão sobre uma praga de gafanhotos, ele fala, Senhor, tem misericórdia, Israel é pequeno, não vai sobreviver. Ele ora por Israel. Veja como Deus, o próprio Senhor, ele provoca em Amós, que é o seu instrumento, o seu servo, o seu profeta, ele provoca compaixão em Amós. Ele quer que Amós vá fazer essa pregação com intensidade, com coração, com chama no seu coração, querendo realmente que aquelas pessoas se convertam. E para isso ele dá uma visão a Amós. E Amós ora pelo povo de Israel. Então veja como é interessante. Ele vai entregar uma mensagem dura, uma mensagem forte, de juízo e um chamado ao arrependimento. E como é que ele vai fazer isso? Cheio de amor. Porque ele está orando por aquele povo. Mas Deus insiste e mostra então para ele fogo de castigo. E ele fala, ó Senhor soberano, eu imploro-te que pares, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Ele segue na sua oração por Israel. Deus dá 2 exemplos para ele, 2 visões, para que ele ore por Israel. E ele faz isso. Então isso é maravilhoso. Também é um ensino para nós, que quando vamos levar o evangelho a alguém, mesmo que seja necessária uma palavra de exortação, façamos isso com amor. Façamos isso com interesse genuíno pelo bem da pessoa que ouve essa palavra. E então vem uma terceira visão, e essa já é diferente. Ele vê um prumo. Prumo é aquele instrumento que os pedreiros usam, que os construtores usam, para se certificar que uma parede está na vertical. E ele vê então um prumo, e o prumo estava junto a um muro, e havia então alguém ali segurando, né? O Senhor, o próprio Deus, estava em pé segurando esse prumo junto ao muro. E o Senhor perguntou assim, Amós, o que você vê? E isso não é um objeto de destruição, né? Amós olha para aquilo e fala, eu vejo um prumo. E o Senhor fala, eu provarei o meu povo com esse prumo. Porque o prumo ele também mostra se a parede está torta ou se está reta. Então Deus está indicando assim, olha, eu vou avaliar o meu povo. E eu não vou mais fechar os olhos para o que eles estão fazendo. E aí o Senhor anuncia então que haverá sim destruição, que haverá sim espada, haverá um juízo. Mas ele primeiro faz com que Amós tenha um coração cheio de amor para entregar essa palavra de juízo com amor, com a busca de conversão. E aí em seguida isso, acontece um episódio que ele é muito importante e muito peculiar à vida dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram assassinados. Isso era um padrão de conduta. Eles entregavam a palavra de Deus, o povo se revoltava, ou o povo, ou um rei, ou alguém, eles eram assassinados. Essa foi a história dos profetas. Nesse momento aqui, o que acontece? Acontece uma resistência a Amós. Um homem chamado Amazias, ele era sacerdote em Betel. Para você entender a importância disso, não deveriam haver sacerdotes em qualquer lugar que não fosse Jerusalém. O sacerdócio, ele foi escolhido por Deus para estar na casa de Arão, na família dos seus descendentes de Arão. E todos deveriam exercer o seu ofício de sacerdote num único lugar da terra, que era o templo. Se havia um sacerdote em Betel, já é uma indicação de um desvio de conduta. E de fato o desvio era muito pesado, porque o que eles faziam lá era a adoração a ídolos. Eles abandonaram o caminho de Deus. E esse sacerdócio não era um sacerdócio santo, era um sacerdócio profano. E esse Amazias, ele foi então ao rei, chamado Jeroboão. Aqui é necessário que a gente se localize, houve mais de um Jeroboão na história de Israel. Esse aqui não é o primeiro Jeroboão. E então ele foi e falou assim, olha, o Amós, ele está conspirando contra o rei, aqui mesmo no meio do povo.
Por quê? Porque Amós não era de lá, Amós era do sul. Então Amazias fala para o rei, olha, o Amós está vindo aqui no meio do povo fazer uma conspiração contra você, falando coisas que são intoleráveis. Porque ele está dizendo que o rei Jeroboão vai morrer pela espada. Ou seja, não será morte natural, será morte violenta. E o povo de Israel vai para o exílio. Amazias estava falando o que de fato iria acontecer, mas ele estava vendo aquilo com revolta. Ele considerava que o Amós era uma espécie de um traidor. Então Amazias foi e deu uma ordem para Amós. Vai embora daqui, profeta. Ele chama Amós de profeta. Vai embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá, volte para o seu país. E ganhe a vida profetizando ali. Ou seja, exerça o ofício, a profissão de profeta. Vai ganhar o seu dinheiro lá em Judá. É a rejeição e a palavra desse Amazias. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Veja o que eu lhe falei antes, eles estavam desviados do caminho de Deus e eles faziam o seu culto em Betel e faziam esse culto a deuses estranhos. Esse era um problema sério também da adoração lá. E a Amós traz uma resposta que é intrigante. Se nós não conhecermos esse contexto, nós vamos dizer assim, peraí, mas tem algo errado aqui. A Amós fala assim, eu não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Mas peraí, não é o livro do profeta Amós? Como assim? Eu lhe explico. Profeta é uma daquelas palavras que ao longo do tempo variou o seu significado. E nós precisamos conhecer o significado nesse tempo aqui. Profeta era toda pessoa, e ainda é, todo aquele que entrega a palavra de Deus. Mas nesse tempo eles tinham especificamente um ofício, um trabalho, um emprego de profeta. Eram pessoas que ensinavam a palavra de Deus. Alguns deles eram pessoas que tinham dons espirituais, recebiam visões, recebiam indicações de Deus, mas nem todos. E eles se reuniam em escolas de profetas, como se fossem seminários, e estudavam juntos, estudavam as Escrituras. E a vida dessas pessoas era isso. Essas pessoas, então, vamos dizer assim, tinham o seu trabalho, o seu emprego como profeta. Normalmente os profetas estavam ligados à casa real. Então era muito comum que a casa real sustentasse os profetas para que eles pudessem exercer esse ofício. E eles não eram pessoas do sacerdócio, não eram da família de Arão. Então eram pessoas que iam ali se agregando, pessoas com afinidade pela palavra de Deus. E eram então as escolas de profetas. Vemos, por exemplo, na época de Elias e Eliseu, isso claramente, né? O grupo dos profetas, a escola dos profetas. E aí, o Amazias, que era esse sacerdote de Betel, ele trata Amós como um desses, como se fosse um profeta de profissão, como se fosse alguém associado a uma escola e que quisesse ali exercer um ofício, um emprego de profeta. E Amós rejeita, ele fala, não, eu não sou profeta. Porque Amós era profeta no sentido de uma pessoa que tinha visões espirituais e não de uma pessoa que era de um seminário de profetas. Ele fala, não, eu não sou profeta. Não, nada disso. Eu não fui treinado para ser profeta, ou seja, eu não fui para o seminário de profetas. Sou apenas um boiadeiro, um pastor. Eu sou um colhedor de figos. Ele era uma pessoa, ele era um agricultor. A vida de Amós era agropastoril. O que ele está dizendo é, eu não sou alguém que foi treinado e sustentado numa escola de estudos e estou vindo aqui como representante dessa escola. Não. Eu sou um homem da roça. Essa é a minha vida. E o Senhor me tirou de junto do meu rebanho, o Senhor me tirou da roça e falou assim, vá e profetize ao meu povo de Israel. Então ele está esclarecendo a natureza do seu ofício ali, a natureza da sua missão ali. E aí então ele dá uma profecia muito dura para esse Amazias, que tentava calar a boca daquele que entregava a palavra de Deus para benefício do povo, para benefício daqueles que a ouviam. Segue então, no capítulo 8, acontecem novamente visões metafóricas. Ele começa a ver algumas coisas, ele vê um cesto cheio de frutas. E o Senhor pergunta para ele, Amós, o que você está vendo? Isso é uma coisa que se repete, não só com Amós, mas com diversos profetas. Deus mostra algo e fala assim, o que você vê? E aí a pessoa responde o que ela vê e Deus dá o significado daquilo, a interpretação daquele assunto. Ele fala, eu estou vendo frutas maduras, ou seja, frutas que estão no ponto, no tempo certo. E o Senhor fala assim, o povo de Israel também está maduro. Ou seja, chegou a hora do juízo sobre Israel. Então, indo para o finalzinho já, vamos concluir aqui a apresentação de Amós. No capítulo 9, nós vemos ali o primeiro verso, algo muito interessante também. Ele é um livro curto, Amós,
que ele demanda da gente uma atenção, porque às vezes uma frase, ou constantemente uma frase, duas frases, tem tanto conteúdo que é um livro para estudar com calma. Então, viu o Senhor em pé junto ao altar. Essa visão dele é maravilhosa, ele está vendo o próprio Deus. Amós é um daqueles raros homens que teve visões do próprio Senhor. E avançando um pouquinho, a gente vendo lá, ainda no mesmo capítulo, os versos 14 e 15, que são o finalzinho, são a conclusão de Amós. Olha que coisa bonita. E isso aqui tem uma conexão com os dias de hoje, tá? Eu já vou lhe explicar, calma aí. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão do seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. Preciso lhe dar um resumo breve da história. No momento que Amós falava isso, ele diz assim, Deus está falando que vai trazer de volta os exilados. Quem ouvia podia perguntar assim, que exilados? Que conversa é essa? Estamos bem aqui no nosso país. Nunca fomos exilados. Desde que chegamos aqui na época de Moisés, aqui estamos. Era futuro. Viria um exílio pesado. O norte do país iria para o exílio. Alguns anos mais tarde, o sul também iria. E Israel teria dificuldades severas em manter a sua identidade nacional e até a sua independência. Mais tarde, uma parte do povo voltaria. Israel voltaria a ser um país reconstruído, um país repovoado novamente, voltaria a ser uma nação só, unida, só um único país, mas especialmente com o povo do sul que migrou então para as outras terras e ocupou, muita gente, muitas tribos do norte jamais voltaram, jamais foram encontradas. E mais tarde, então, no ano 70 da nossa era, 70 anos depois de Cristo, acontece então a grande expansão e a grande fuga lá do Oriente Médio, quando Roma entra com mão pesada, destrói o país, destrói o templo, não sobrou pedra sobre pedra. Só um detalhe, tem gente que fala assim, mas o Muro das Lamentações está lá. O Muro das Lamentações não era parede do templo, ele era parede do muro externo do pátio do templo. Então o templo realmente não sobrou nada. E foi tudo desmontado, foi tudo quebrado. E aí o povo de Israel ficou sem terra. Só que Amós está dizendo que Deus falou o seguinte, eu vou plantar eles firmemente na sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Quando a gente vai lendo outros profetas, esse tema se repete. Deus falando de trazer Israel de volta, plantar eles em Israel, na terra, no país, e que isso seria permanente até a volta do Messias, que nós hoje sabemos que é Jesus Cristo. E isso acontece nos dias atuais. Nós temos hoje Israel formado. Se você não conhece a história, a política, a geopolítica do século XX, é bom dar uma olhadinha nisso, tá? Israel ficou sem país do ano 70 até a primeira metade do século XX. Isso aí é muito tempo. E eles não perderam sua identidade. É o único povo na história que ficou tanto tempo sem um país, sem um solo e não se perdeu sua identidade. E eles voltam para Israel, fundam o país, e isso tudo está conectado a profecias de Daniel, a profecias do apóstolo Paulo, a palavras de Jesus Cristo, e nós sabemos que é um dos sinais da preparação para a volta do Messias. Isso aqui que está em Amós. Amós é um dos profetas que aponta não só para um destino rápido de Israel, imediato, do povo de Israel, ligado então a juízo de Deus, a necessidade de se arrepender como indivíduo, né? A Bíblia sempre trata como indivíduo, a Bíblia não trata como coletivo, né? O coletivo, sim, ele existe, mas a responsabilidade é sempre individual. Então Amós chama as pessoas ao arrependimento, mas ele fala de tempos tão distantes, de realidades tão longe, que naquela época não se conseguia interpretar. Só se conseguiu interpretar Amós corretamente muitos anos depois da ressurreição de Cristo, quando no ano 70 o povo de Israel perdeu sua terra. E aí imagine séculos e séculos e séculos aquele povo sem terra lendo Amós, em que o Senhor falava, trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes. Por exemplo, gente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil, do continente africano, migrou para Israel no século XX. Começou no século XIX essa migração, mas foi muito forte no século XX e ainda é forte hoje. Reconstruirão as cidades destruídas, voltarão a morar nelas.
Plantarão vinhedos e jardins. Isso é um símbolo de prosperidade. Comerão suas colheitas e beberão seu vinho. Um símbolo de tranquilidade, de paz. Que esse é um tempo que ainda virá para Israel. Os plantarei firmemente ali em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados. Porque assim diz o Senhor. Imagine, ao longo desses 2000 anos, as famílias do povo de Israel lendo esse texto e dizendo assim, tem uma promessa sobre nós. Tem uma promessa para nós voltarmos para a nossa terra. E isso já aconteceu. E isso aconteceu também como um sinal da volta de Jesus. Então, concluímos aqui Amós e eu quero, para fechar isso aqui, fazer uma ponte lá com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu vou ler para você, Romanos 11, 25 e 29, que é um reflexo, é uma transcrição de Isaías 59, 20 e 21, mas vamos lá para Romanos. Né? Isaías, você pode depois sozinho ler e pesquisar, é o texto que Paulo está citando aqui. E vamos só saber aqui, ainda não lhe apresentei Isaías, mas Isaías é um dos profetas chamados messiânicos, é um daqueles que apresenta Jesus Cristo. Aliás, descreve a crucificação de Jesus Cristo em detalhes. Vamos então, eu lhe dei a referência errada, perdão, eu falei Romanos 19, vamos para Romanos 11, tá? E em Romanos 11, nós vamos ver lá dos versos 25 a 29. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns, isso aqui ele está falando com pessoas que não são do povo de Israel, tá? É com a igreja em Roma, formada especialmente por cidadãos do que nós chamamos hoje de italianos, né? O povo latino, o povo de Roma. Alguns do povo de Israel têm um coração endurecido nessa época de Paulo, né? Mas isso durará apenas até o tempo, até que se complete o tempo dos gentios, o tempo dos não-judeus. E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O libertador virá de Sião. Lembra Sião? O monte lá de Jerusalém? E afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. Isso aqui, como eu falei, transcrição, né, de Isaías, esse textinho final aqui, capítulo 59, versos 20 e 21. E assim então nós concluímos Amós. Amós, esse profeta do Antigo Testamento, que lança uma profecia lá para o futuro também. O apóstolo Paulo retoma esse tema de Amós, transcrevendo Isaías, que também fala da volta do Messias, também fala da volta de Israel, e nós temos aqui um grande conjunto de exortações ao arrependimento individual, mas também profecias imediatas e profecias muito distantes do tempo de Amós. Amós foi um daqueles que viu e escreveu coisas que ele mesmo não compreendeu. Ele foi um daqueles tantos que são citados no Novo Testamento, como pessoas que falaram de mistérios ocultos para eles mesmos, mas que profetizaram para tempos vindouros. Eles profetizaram, inclusive, para você e para mim, para que nós possamos hoje estar aqui com a Bíblia na mão, lendo o texto, estudando e tendo uma compreensão que nós fazemos parte de uma história muito maior do que nós. Que nós estamos hoje olhando ao nosso redor e vendo lá no Oriente Médio, aquele país chamado Israel, que foi reconstruído, foi plantado lá aquele povo, também como um sinal da volta de Jesus Cristo, que ninguém sabe quando acontecerá, mas os sinais estão se acumulando. Nós vemos Amós, vemos Romanos, vemos Isaías, vemos a história de Cristo, e aí precisamos, cada um de nós, olhar no espelho das nossas almas, olhar lá no profundo dos nossos seres e fazer cada um uma pergunta: quem sou eu nessa história? Eu sou um daqueles que Amós olhou e disse assim: você aí que está vivendo a sua vida sem se importar com a realidade máxima que está ao seu redor. Nós somos alguém assim? Alguém que vive uma vida de falsa religião, de formalismo religioso? Ou nós somos aqueles que se voltam em arrependimento para o Senhor Jesus, para a cruz, para o caminho de Deus? Escolha nossa, escolha de hoje. Muita gente no tempo de Amós achou que era besteira e o tempo acabou e o tempo para ele se foi. Que não seja assim comigo e com você. Sejamos nós pessoas que vivemos em arrependimento, pessoas que vivemos com o olhar na cruz de Jesus Cristo, pessoas que vivem a vida na expectativa intensa da volta de Jesus, na expectativa intensa da redenção de toda a criação. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Leia a sua Bíblia, conheça também o Antigo Testamento e volte, porque aqui nesse canal nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.